Salve, salve pessoal! Então a gente está dando continuidade ao nosso conteúdo. Então essa vai ser a nossa primeira aula assíncrona, certo? Por completo, na qual nós iremos falar um pouquinho sobre os ciclos de desbaste, que é o ciclo 95, que ele faz tanto desbaste como acabamento, e iremos introduzir um novo conceito chamado conceito de subrotina, certo? Então a gente vai dar um pouquinho, uma mexidinha mínima naquele fluxograma nosso. A gente vai adicionar mais um item depois do término do fluxograma, certo? Vamos começar então. Então, basicamente, gente, só apresentando os códigos G e M, vocês têm essa listinha, é só fazer o download lá no Moodle, certo? Então, aqui está todo o código G e M e a explicação deles, certo? Lembrando, lógico, o CR, onde que a gente usa? A gente usa com G2 e G3, aí nós temos todas as interpolações, descompensação de raio, basicamente todos os comandos necessários para a gente colocar lá. Então essa folhinha aqui vai ser uma companheira nossa daqui em diante. Toda vez que nós iremos programar, a gente tem que estar com essa folha para não cometer nenhum erro de interpretação. Vocês podem utilizar ela para fazer exercício, qualquer atividade avaliatória, vocês têm que ter elas em mãos, certo, gente? Está aqui, já tem na aula passada para vocês fazerem o download lá no Moodle. Então, basicamente, a gente dando uma revisadinha lá, né, a nossa estruturação do programa CNC, né, o nosso fluxograma, ele era dividido em três grandes etapas, né, que era cabeçalho, parâmetros de usinagem e coordenadas das peças. Então, cabeçalhos eram as funções primordiais, essenciais para o funcionamento adequado da máquina, como eu estou programando, né? Ele até dá os exemplos aqui, tipo de coordenada, avanço da ferramenta, unidade de trabalho, zero peça e a compensação do raio. No caso do cabeçalho, nós iniciamos descompensando o raio. Parâmetros de usinagem, nós colocamos as ferramentas, rotações, avanços, certo? E as coordenadas das nossas peças. As coordenadas da nossa peça sempre iriam de P0 até o nosso PS, ponto de saída. Basicamente era isso, né? E no meio disso tudo aqui eu tinha o posicionamento para um ponto de troca, um ponto de aproximação e depois disso aqui eu voltava lá no meu ponto de troca, né? A gente vai montar um fluxograma ali mais para frente, caso haja alguma dúvida. Lembrando lá, uma revisãozinha ali, cabeçalho, né? Quais tipos o tipo de coordenada, G90 ou 91, o tipo de avanço, o tipo de unidade, tudo isso, gente, esse cabeçalho aqui, ele é padrão, nós não iremos mudar, certo? Então, é saber que o que a gente mais utiliza, né, coordenadas absolutas, avanço em milímetro por minuto, unidade de milímetros, certo? Descompensa o raio e coloca um zero peça, basicamente. Nosso cabeçalho sempre serão esses 5 termos, certo? Parâmetros de usinagem, né? Então, se a gente tiver aqui, primeira coisa que a gente vai pôr é a ferramenta que eu quero utilizar, o S de spindle para rotação, então eu ponho sempre o S e o valor da rotação. Eu não preciso pôr a unidade no programa, na verdade, se eu pôr a unidade ele não sabe interpretar, vai dar errado. O tipo de avanço, se é milímetro por rotação ou milímetro por minuto, né? Se é um G95 ou um G94. Isso tudo aqui ó, tem que estar lá no cabeçalho para ele conseguir fazer a leitura e interpretação do meu programa. E aí, caso eu queira, eu posso limitar ou não a rotação com o comando links, né? As coordenadas da nossa peça nada mais é do que o contorno, né? Certo? Absolutos ou incrementais. Já aviso de antemão que a gente vai utilizar absoluto e elas são o contorno da peça, né? Então as coordenadas é o perfil da minha pecinha aqui, ó. Certo? Então as coordenadas elas estão sempre em relação ao meu zero peça e elas são o perfil de usinagem, o meu contorno, o formato final da minha peça, né? Então, basicamente, gente, vamos dar uma trabalhada aqui num exercício já montado. Então, tudo que a gente falou para vocês era o quê?
nós falamos para vocês que a gente tinha que fazer o fluxograma, onde a gente tinha o cabeçalho, eu tinha os meus parâmetros de usinagem, eu tinha em si a minha usinagem, que eram os nossos 3 grandes pilares ali do fluxograma que a gente tinha que fazer. E aí, como a gente está numa máquina CNC, ela permite fazer mais de um processo com uma troca automática de ferramenta, a gente tinha uma pergunta: há mais algum processo? Né? E aí essa perguntinha ela se resumia em 2 respostas: não. Eu finalizava meu programa. E sim, eu ia lá para os parâmetros de usinagem para definir tudo de novo. Dentro do nosso fluxograma, nós tínhamos os posicionamentos. Coloco o cabeçalho, posiciono com ponto de troca para pôr a ferramenta. Ponho a ferramenta, trago para um ponto de aproximação. Fiz a usinagem, mando para o meu ponto de troca, certo? E aí, como eu já estou, se eu preciso de mais algum processo, já coloco a ferramenta, porque eu já estou no meu ponto de troca. Se eu não preciso de mais nenhum processo, posso finalizar a minha peça, né? Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, eu tenho meu cabeçalho, eu tenho o meu ponto de troca, os parâmetros de usinagem, deixa eu apagar aqui, ó, eles são basicamente toda essa linha. Eu tinha meu ponto de aproximação aqui. Lembra lá, ó, que o M3 a gente está padronizando jogar aqui, ó, em parâmetros de usinagem, certo? Então arranca ele fora daqui. Eu tinha a minha usinagem até o ponto de saída, que é o P0 até o ponto de saída, eu tinha a minha usinagem. E aí, se eu não tivesse mais nada a ser feito, eu mando para o meu ponto de troca e, por final, eu finalizo o meu programa. Basicamente, todo o programa CNC vai respeitar esse fluxograma, certo, gente? Então, continuando aqui. Só que qual que é o grande detalhe, gente? A gente está falando que eu estou removendo, ó, faz a conta aqui, ó, de 58 para 37, 21 milímetros em uma passada. Isso daqui é surreal, gente. A gente não remove esse material. A gente remove 1 milímetro por passada, meio milímetro por passada. E isso vai aumentar o meu programa de uma quantidade muito, mas muito grande de linhas. Se a gente fosse pensar aqui, ó, voltando, ó, ponto de aproximação é P0, P1, P2, P3, P4, P5 e PS. A gente tem 7 pontos de coordenadas. Basicamente, se eu penetro a 1 milímetro por passada e eu quero cortar 21 milímetros, basicamente nós teremos mais ou menos 11 passadas. Vezes 7, teremos 77 linhas a mais. Então a gente começa a ter um programa muito grande. O nosso CNC, por ser da máquina Siemens, né, assim como os outros também possuem ciclos de usinagem, mas a gente vai aprender o voltado para a nossa máquina, né, que é o ciclo 95. Antes da gente pensar no nosso ciclo de 95, vamos pôr aqui o fluxograma de novo. É aquela conversa que eu e o Pedro já estamos batendo na tecla. Não pode ter preguiça de escrever o fluxograma. Então eu tenho o cabeçalho. Eu tenho que entender como vai funcionar isso aqui. Eu tenho os meus parâmetros de... Opa, essa bolinha não tem. Usinagem. Eu tenho a minha usinagem. Eu tenho
a minha perguntinha aqui, né? Há mais algum processo? E aí a gente tem as nossas respostas, né? Se for sim, eu volto lá para cima. Se for não, eu vou para um finalizar. Certo? E aí, gente, o que acontece? Continuo com meus posicionamentos, PT, PA, PT. E aí, agora com a subrotina, eu começo a ter um item após o meu finalizar, que é a minha subrotina. Então, depois do finalizar, eu coloco a minha subrotina. Então, eu vou fazer todo o meu esquema em eu vou fazer todo o meu esquema em usinagem agora, gente, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Em usinagem agora, eu vou colocar os ciclos de usinagem. Então, aqui vai estar ciclo de desbaste, ciclo de acabamento, ciclo de canal, ciclo de rosqueamento, ciclo de furação. Então, tudo que é ciclo é preenchido na usinagem. E tudo que eu preciso de coordenadas vem para a minha subrotina. Então, as minhas coordenadas agora estão na minha subrotina, certo? E o que diabos é a abençoada da minha subrotina, né? Deixa eu pôr vermelho de novo. Subrotina do contorno nada mais é do que o ponto P0 até um PS após o término do programa. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a dar um nome e um sobrenome para isso. Como isso? Vamos falar que eu estou com lá, né? Minha última linha sempre é M5, M30, e aí eu falo lá que meu nome é IFS e ponho 2 pontos. Tudo que tiver embaixo aqui desse IFS é do meu P0 até o meu PS. Eu tenho que fechar a subrotina FSP. E como que é a ideia desse ciclo, né? A gente vai ver, esmiuçar o ciclo nos próximos slides. Mas a ideia dele é a seguinte: eu chamo o ciclo, ele vai falar, ó, eu quero contorno que esteja entre as letras IFS e IFSP. Tudo que tiver dentro dessa subrotina, eu vou executar com essas características, certo? Então, dentro da minha subrotina, gente, sempre vai estar do ponto zero até o meu ponto de saída. Nada mais, nada menos. Somente do P0 ao ponto de saída para dentro da minha subrotina. Beleza, gente? Aqui está falando que eu preciso dar um nome de início e fim, que é o nosso IFS e o FSP. E aí a gente vai ver mais ou menos um exemplo para frente. Mas antes vamos dar uma olhada no ciclo 95 em si, né? Quanto menor a penetração, gente, maior quantidade de linhas, né? Já falamos disso. Tentando melhorar isso, muitos controladores possuem ciclos de usinagem. E o nosso caso aqui, ó, é o ciclo 95. Põe um ponto final aqui. Beleza, gente? Vamos ver o ciclo agora. Então, o ciclo 95, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 termos aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, nome da subrotina do contorno. Então toda vez que a gente for preencher o primeiro aqui, ó, esse NPP, eu vou começar o ciclo 95 entre aspas. Lembra lá que a gente pôs IFS, 2 pontos, FSP. Aqui eu não ponho os 2 pontos após o FSP. O que isso diz para o meu ciclo de desbaste? Ele diz, ó, você vai executar todas as coordenadas que estão entre as letras IFS e FSP.
nada além assim, sobre isso, nada além abaixo disso. Então, ele delimita um espaço o qual serão executadas as nossas coordenadas. E aí, gente, basicamente é preencher ciclo. Reparem bem aqui, ó, mide profundidade de penetração sem especificar sinal. Então, se penetra 1 milímetro, eu coloco 1. Se penetra meio, 0,5. Gente, isso é uma das coisas mais importantes. Número quebrado é ponto agora. Vírgula separa termos de ciclo. Vírgula, vírgula. Qualquer número quebrado que eu queira utilizar, meio, 1,5, 2,25, é 2,25. Nunca mais vírgula. Se vocês puserem, no caso aqui, ó, o nome da subrotina, vírgula, 0,5, o que ele vai ler? Ele vai ler que a penetração do seu processo é 0 e eu quero deixar 5 no sobremetal em Z, certo? Então, ele separando por vírgulas, ele separa termos. Se eu quero um número quebrado, eu trabalho com ponto agora. Apagando aqui, gente. E continuando. Sobremetal, não preciso pôr sinal. Profundidade, não preciso pôr sinal. Sobremetal de acabamento no eixo longitudinal. Ó, o Z daqui, ó, entrega para a gente. Sobremetal no eixo Z. Se eu precisar deixar para um processo de acabamento posterior, eu deixo o valor necessário para colocar. 0,1, 0,2, 1, 2, 3. Isso é de acordo com o processo, isso é de acordo com a tecnologia de usinagem que o pessoal fez o estudo e montou o processo. Assim como o meu sobremetal em X. Então, reparem bem, gente, que ó, vamos pensar que a gente tem uma pecinha aqui, ó. Eu posso deixar um sobremetal tanto só no eixo X, como posso deixar um sobremetal só no eixo Z, certo? Ou um ou outro aqui. Eu posso selecionar qual eixo que eu tenho um sobremetal. Como também o último, mas não menos importante, eu posso deixar um sobremetal no contorno. Quando eu trabalho com contorno, ele já deixa no X e no Z automaticamente, certo? Era com a mesma coisa de eu preencher os dois por cima, se eu precisar deixar sobremetais diferentes em regiões diferentes, eu preencho FAL Z e FAL X. Se eu preciso deixar só um sobremetal ao longo do contorno inteiro, eu preencho só o FAL, certo? E reparem bem, gente, ó, toda vez que a gente tem essa tabelinha, ó, tá falando string é letra, real é número, 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 certo? Então, tudo isso são preenchidos com números, não posso pôr letras, né? Depois eu tenho, gente, FF1, FF2, FF3, né? Eu tenho elementos de imersão sem detalonado, elementos de imersão com detalоnados e avanço para acabamento. Normalmente, gente, se a gente executa o mesmo processo de desbaste e acabamento no mesmo ciclo, eu posso trabalhar com avanços diferentes. Lembra lá, se eu diminuir o avanço, eu acabo melhorando a qualidade superficial da minha peça, mantendo a minha rotação constante. Certo? O ciclo nos dá a possibilidade de trabalhar com o avanço, não com a rotação. Então, tomar esse cuidadinho. Se eu quero um avanço de acabamento e um avanço de desbaste, eu vou trabalhar com dois avanços diferentes, é só preencher FF1 diferente de FF2 com os valores que eu quero. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é a minha superfície de imersão. Então, digamos que eu tenho exatamente essa superfície aqui. Então, basicamente, vamos mudar a cor do nosso lápis aqui em preto. Basicamente, deixa eu fechar essa regiãozinha aqui preta e pensar aqui num tarugo, onde a gente tem essa região aqui, ó, toda ela é uma região de não imersão, é uma região sem detalonado. O que isso quer dizer? Que se a minha ferramenta entrando aqui, eu não tenho risco de colisão nenhum desse lado da ferramenta, certo? Então, é a região sem detalonado, esse termo utilizado. Quando eu tenho imersão ao detalonado, é essa imersão aqui, ó, nessa achurada, vamos pegar azul, será que tem ali? Esse azul aqui, ó. Quando eu tenho esse elemento aqui, ó,
essa imersão, quando a minha ferramenta penetra aqui, eu tenho um risco de colisão lateral na lateral da minha pastilha. Então, eu tenho uma imersão de detalonado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver algum detalonado para fazer na peça com uma pastilha que eu sei que dá para fazer, essa regiãozinha em azul, eu posso mudar a velocidade da minha ferramenta e trabalhar numa velocidade mais devagar, que me dê que diminua os solavancos de aceleração e desaceleração da ferramenta, gente. Então, isso daqui pode ser programado. Normalmente, o que acontece, gente? Em 90% dos casos, usinaremos sem detalonado. E, normalmente, se eu tiver um detalonado que o risco seja muito grande, eu faço um canal. Eu uso o meu círculo de canal. Então, eu faço todo o desbaste, pulo esses pontinhos aqui, ó, do detalonado. Então, é como se eu viesse daqui, desse ponto, e já viesse direto para cá e depois subisse. E essa parte de detalonado eu deixo para uma ferramenta de canal. Certo, gente? Vou voltar para minha lapiseira vermelha aqui. E aí, gente, beleza quanto a isso? Qualquer coisa a gente vai ter uma discussão melhor durante as próximas aulas. A próxima aula nossa a gente vai discutir isso e tudo mais, beleza? Dando continuidade, gente. Depois do FF3, a gente tem o nosso VARI. O VARI é o lugar que mais vai dar BO para vocês, porque vocês não contando elementos direito, a gente tem 1, 2, do 1 ao 12 de numerações possíveis do VARI. A gente faz a leitura da tabela do VARI da direita para a esquerda, certo? Até que a gente chegue no valor que eu quero. Então, beleza, a tabela do VARI me dá desbaste, acabamento ou desbaste mais acabamento, que é a vulga usinagem completa. Então, toda vez que a gente tiver dois processos separados de desbaste e acabamento, meu VARI para desbaste vale de 1 a 4, para acabamento de 5 a 9, de 5 a 8. Se eu quero usinagem completa, os únicos números possíveis para o VARI são 9 a 12, certo? Então, a gente tem 4 números ali e os demais eu não posso pôr. Beleza, gente? O meu VARI ele é separado em externo, usinagem externa ou interna. Então, beleza, eu tenho uma usinagem completa externa. Já diminuiu o meu VARI para 9 ou 10. E aí ele tem métodos de penetração. Se a minha usinagem vai ser no sentido longitudinal ou vai ser transversal. Quer dizer, eu vou passar a minha ferramenta como normalmente eu faço um desbaste ou vou trabalhar com um torno, cravando a minha peça, certo? Então, ao invés de eu cortar no sentido da linha, eu corto penetrando o X, né? Se a gente fosse pensar aqui, ó, longitudinal, a linha de corte é nesse sentido. Transversal, a linha de corte é vertical, é nesse sentido, certo? Então, se a gente for pensar usinagem completa externa longitudinal, a gente tem usinagem completa externa longitudinal, VAR igual a 9. Eu quero desbaste interno longitudinal, desbaste interno longitudinal, VAR igual a 3. Então, toda vez que formos programar o círculo 95, teremos que fazer a leitura e interpretação desse VAR. Os três últimos valores, gente, nós deixaremos como zero, certo? Vamos dar uma explicadinha neles aqui, mas eles serão valores como zero. Eles são utilizados para materiais de difícil usinagem. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou deixar usinar um material que o cavaco não quebra, que emplasta muito e tudo mais. Então, eu adiciono variáveis com tempo de espera para quebra de cavaco, distância de percurso, onde é feita a interrupção, certo? E curso de suspensão. O que isso quer dizer? Eu posso especificar de quanto em quanto tempo eu paro. Ah, cortei 20 milímetros. Paro, suspendo o meu curso 1 milímetro para trás para esse cavaco quebrar, certo? E depois volto a usinar. 1 milímetro para trás por 2 segundos. Volto, usino mais 20, 1 milímetro para trás por 2 segundos. Volto, usino mais 20, 1 milímetro para trás. Com isso, o que eu ganho? Eu ganho estratégias para quebrar o cavaco e melhorar a qualidade superficial da minha peça, né? Então, isso, dependendo do material que formos usinar, seria necessário pegar uma liga muito maleável, com bastante ductilidade,
Pegando material assim bastante dúctil, certo? Que a liga é muito maleável, talvez precisaríamos usar isso para facilitar a quebra do cavaco e melhorar a qualidade superficial da peça. Então, gente, pensando aqui, ó, o que vai acontecer no meu programinha lá? Então, reparem bem aqui, ó, que a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer um fluxograma cabeçalho. Eu tenho meu ponto de troca, certo? Parâmetros de usinagem, ponto de aproximação, usinagem, A mais processo. Se sim, eu venho para parâmetros de usinagem, tem um ponto de troca aqui. Se não, eu finalizo. E depois de tudo, eu coloco a minha subrotina. Certo? Então, a minha programação CNC tem essa ideia desse fluxograma agora. Vai mudar o cabeçalho se a gente for pegar aqui, ó? Não. Então, é G54, G90, G71, G40 e G94. Vai mudar o ponto de troca? Também não. G0, X200, Z200. Opa, vamos pôr o Z, né? Vai mudar a ferramenta? Também não, T1, D1. Vai mudar o avanço da ferramenta? Não, nem a rotação, 1400 e um F300, como estava no exemplo anterior, e vou continuar ligando a minha castanha nesse posicionamento, gente. Trago para o ponto de aproximação, né, um G0, X0, Z5, poderia ser 3 ali, mas a gente está com uma segurança de 2 milímetros a mais. E aí, gente, tudo que é do meu ponto zero até o meu ponto de saída, isso aqui, ó, vira subrotina. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a nossa usinagem é o nosso ciclo 95, certo? E nesse ciclo a gente tem a nossa subrotina, que é a IFS, que vai até o FSP, fecha aspas. A penetração, vamos falar ali, ó, que é de 1 milímetro por passe. Não vou deixar nada de sobremetal. O meu avanço é de 300. Os 3 avanços. Vou fazer a usinagem completa lá pelo VARI, que é usinagem completa longitudinal externo 9, certo? E aí os três variáveis de quebra de cavaco eu deixo como zero. Gente, eu posso ao invés de zero deixar espaço em branco? Posso. Mas eu prefiro sempre preencher para contar para o programa para não deixar ele interpretar. Né? Quanto mais a gente deixa o programa interpretar, mais a chance de dar erro. Fiz a usinagem, gente, o que é? É ponto de troca. G0, X200, Z200, M5, M30, porque eu já estou trabalhando com usinagem completa. Pessoal, abaixo do M5 e M30, eu venho para o IFS, 2 pontos. E vou preencher exatamente aqui, ó. G1, X0, Z0, G1, X37, Z0, G1, X37, Z menos 38, G1, X45, Z menos 38. Vou por aqui, ó, para a gente completar, né? Vamos para G1, X45, Z menos 53. Vou para G1, X58, Z menos 53. E vou para G1, X60,
Z menos 51. E termino com FSP, dois pontos. Beleza, gente? Então, a minha subrotina agora, ela vai para baixo do meu programa, gente. Para vocês evitarem de ficar com essa letra linda minha aqui, gente, tem aqui, ó, o passo a passo aqui no próximo slide, né? Então, gente, reparem bem aqui, ó. O que acontece aqui? Então, a leitura e interpretação do programa é a seguinte. Lembra lá que o programa faz a leitura por linha. Então, o cabeçalho, ele lê inteiro. Ele lê o zero peça, ele sabe o tipo de coordenada, o tipo de avanço, qual unidade e descompensa raio. Ele manda para o ponto de troca, coloca a ferramenta 1 do Magazine 1. Né? Vamos pôr o M3 aqui e cortar ele aqui, certo? Ele liga o spindle a 1400 RPM, funcionando com 300 mm por minuto, e aproxima no meu ponto de aproximação. E aí ele lê o ciclo, ó, ele lê assim, ó, é para você executar a subrotina penetrando 1 de milímetro, sem sobremetal, com 300 de avanço e usinagem completa longitudinal externa, certo, gente? A hora que ele faz essa leitura inteira da linha, ele olha a linha de baixo. Tá no início? Não. Tem início? Não. Né? No caso aqui, gente, não rodaria o programa, porque eu fiz a alteração do nome e acabei não alterando no ciclo, né? Vou consertar isso aqui, já vai aparecer consertado agora. Pronto, apareceu consertado aqui, certo? E aí ele faz essa leitura aí, gente, dessa forma. A hora que ele chega no IFS, ele fala, opa, cheguei no ponto que eu quero. O que eu faço, gente? Vou executar todas essas coordenadas. E ele faz a leitura de todas as coordenadas para saber o perfil da peça, certo? Para saber o quanto ele vai penetrar, tudo isso bonitinho, para fazer todas as contas necessárias. E aí ele lê até o FSP. E ele executa essa usinagem até chegar nessas coordenadas finais, penetrando de 1 em 1 milímetro. Acabou o ciclo, ele fala, opa, acabei, já posso voltar para o programa. Vai para o ponto de troca, desliga a castanha, finaliza o programa e acabou, vocês vão ter a peça. Beleza, gente? Basicamente a aula de hoje é sobre isso. A gente vai dar uma olhadinha no simulador lá, eu vou falar um pouquinho, vai estar aqui embaixo essa outra aula de simulador. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Semana que vem, importante trazer todas as dúvidas para a gente, certo? E aí a gente tenta sanar isso tudo. Obrigado, gente. Até mais. Bons estudos. Nos vemos na próxima aula.